Olá, gente, muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast das CNPJs, e hoje com um tema muito, mas muito interessante. Nós vamos falar aqui de reforma tributária. Então já pega papel e caneta que eu tenho certeza que você vai tirar muitos, mas muitos insights aqui deste bate-papo. E o convidado de hoje, uma pessoa mais do que especial, uma pessoa que faz parte do time das CNPJs, pessoa que eu admiro muito, que é um cara que estuda e gosta muito de estudar essa parte tributária, que é uma parte que eu também gosto, mas né, eu preciso aqui tirar o chapéu para ele do tanto que ele estuda. Eu queria estudar metade que ele estuda, que eu acho que eu teria condições de estar muito melhor. Mas Altair, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui novamente no CNPJ Cast para a gente falar desse assunto tão legal. Gostaria de agradecer, a oportunidade que eu estou tendo aqui de novo na empresa. A empresa está me dando, abrindo as portas do podcast da empresa com um assunto muito importante hoje, muito atual, e vai ser um divisor de águas aí na nossa profissão contábil, divisor de água no conjunto dos empresários ali, nas negociações. É exagero do Dejan essa questão de querer estudar metade de mim, ele estuda também, ele está escondendo o jogo ali, mas a gente tem que buscar se atualizar. Os próximos anos vão ser totalmente desafiadores, já estão sendo. Então, é isso. O caminho é estudar, é colocar o conhecimento e o mais importante é fazer o que a gente está fazendo aqui, que é disseminar esse conhecimento para outras pessoas, ajudar os empresários, ajudar outros profissionais da nossa área a serem melhor a cada dia e estarem atualizados ali com tudo de mais importante que está acontecendo na nossa legislação. Não, perfeito, Alta. E eu concordo muito com esse ponto que você já trouxe, que é o divisor de águas, né? A reforma tributária, com certeza absoluta, vai ser uma das principais mudanças que a gente já teve, né, dentro ali desse universo de empreendedores, da profissão contábil. Então, assim, acho que quem não tiver realmente preparado, seja empresário, seja contadores, né, vão estar fora do mercado, não tem como. E aí eu já quero trazer o primeiro ponto que a gente discutir aqui, Alta, que é realmente a realidade da reforma. Ainda tem muita gente que fala, esse trem não vai passar, isso é toda questão de barrigada de governo, é tudo comentário, isso não vai acontecer. E aí eu queria ver com você, Alta, realmente é uma realidade? Ótima pergunta e é uma realidade. É uma realidade. Começou esse burburinho há 10, 15 anos atrás e passava governo, saía governo e aqui nada de fazendo nenhuma defesa política nenhum, tá? Mas é só contextualizando. E ninguém dava andamento. Lá em 20 de 12 de 2023, foi votada e foi sancionada a Emenda Constitucional 132, né? Porque para fazer uma alteração dessa complexidade, desse tamanho, precisa fazer uma alteração na Constituição Federal. E só fazendo parênteses, que era a etapa mais difícil, né? Que é a etapa mais difícil. Depois que você faz essa alteração na Constituição, as coisas vão caminhando. Você constitui a principal lei que rege, a mãe das leis, né, do Brasil, aí depois disso aí é mais tranquilo, entre aspas. Isso foi em dezembro de 23, né? Dezembro de 23. Dia 20 de dezembro foi sancionado. Fez um ano, finalzinho do ano. Fez um ano no final de 2024. Pouco depois de fazer um ano, agora dia 16 de 1 de 2025, foi sancionada a Lei Complementar 214, que é a lei que regulamenta a reforma tributária. Ou seja, através dela já tem aquela principal espinha dorsal de como vai funcionar a reforma de fato no país, né? E aí agora, então, para aqueles que não acreditavam, que talvez achavam que a emenda constitucional ia ficar mais 20 anos ali depois de sancionada para poder vir a regulamentação, não, já é realidade, já está aí, já tem lei regulamentar. Vão ter outras para regulamentar assuntos específicos, mas a lei mãe já tá alterada com a Constituição e veio agora essa lei complementar para corroborar isso aí. Isso é legal porque muita gente estava achando, né, que a reforma tributária seria mais ou menos tipo imposto sobre grandes fortunas, né? Você tem na Constituição, mas não é regulamentado, então, né, ele não existe na prática. Isso. E a legislação agora em janeiro, né, de 25 trouxe... É 25 meses, né? Terra não, né? Janeiro de 25, né? Dia 16 de 1 de 25. Foi ontem ali, né? Foi ontem. Janeiro de 25 trouxe realmente a lei complementar, que é trazendo todas as principais diretrizes ali de como que vai ser a reforma tributária. Sim. Ficando algumas coisas ali para instruções normativas e para normas específicas que vão ser feitas. Então, sim, para a gente bater o martelo de forma definitiva, não tem como
Não tem volta. Não tem volta, é isso. Não tem volta. A reforma tributária vai acontecer. A realidade vai acontecer. E pra gente já tirar o elefante da sala, começa quando? 1/1 de 2026, na prática, mas ela já começou para aqueles que querem sair na frente no mercado, sejam profissionais, sejam empresários. Então vamos deixar assim bem claro para você que nos acompanha aí, a partir de janeiro de 2026, né, já vai ter empresas tendo que recolher tributos já baseados na reforma tributária. Isso, vai começar, né, em 2026 o período de transição, que ele vai finalizar lá em 31 de dezembro de 2033, ou seja, serão aí 8 anos, basicamente, de um período de transição, onde que os profissionais da área vão ser desafiados, as empresas vão ser desafiadas a trabalharem com a complexidade que já existe hoje, e essa simplificação que vai vir, ela não vai vir de uma vez. Então não é aquela história de que a partir de janeiro de 26 vão ficar mais fáceis as coisas. Não, vão ficar mais difíceis no primeiro momento. Só que a gente vai usufruir dessa simplificação a partir do momento que a reforma vai progredindo. E eu acredito muito, tem essas datas predefinidas em legislação, mas eu acredito muito que se tiver uma adesão forte dos profissionais e das empresas em investir em capacitação, em fazer isso acontecer de forma mais rápida e de fato for benéfico, eu acho que consegue até reduzir esse prazo. Mas assim, é uma coisa muito difícil, mas pode acontecer. Como tudo na vida depende muito de todo mundo, como vai ser a aceitação, como as pessoas vão entrar ali no mercado, entrar nessa nova regulamentação que vai seguir. Se tiver uma adesão legal, tá fluindo bem, eu acredito que vai ser até num prazo menor um pouco. Eu acho que eles vão fazer algumas alterações, alguns decretos, algumas alterações nessa legislação, diminuindo esses prazos. Walter, você trouxe um ponto aí que eu acho que é um ponto super importante da gente debater aqui, que é o ponto da simplificação, né? Porque o principal argumento da reforma tributária é a simplificação, que o sistema tributário brasileiro é um sistema muito complexo, igual você mesmo já citou. No fritar dos ovos, realmente vai simplificar? Olha, teoricamente aqui, pelo que a gente já leu do escopo da legislação, do que está definido aqui, vai simplificar. Vai simplificar. É um exemplo aqui básico e clássico que vai todo mundo me compreender. Hoje no Brasil tem, eu não vou se lembrar o número de cabeça, mas tem 5.000 e tantos municípios, 27 estados, 26 mais o DF. Uhum. Só para ter uma noção, vão deixar de existir as legislações, 5.000 e tantas legislações municipais que regem sobre o ISS, que é o imposto da prefeitura, que vai passar a fazer... Imposto sobre serviço ali, não é ISS? Isso, vai compor a base ali do IBS, que é um dos 2 novos impostos do IVA dual, e o ICMS, que é de competência estadual, que também vai fazer parte do IBS, que aí tem 27 legislações diferentes para a gente acompanhar, ou seja... Se somar os dois ali, vai dar quase 6.000 legislações que vão ficar obsoletas e, pelo menos é o que promete, vai ser regida por uma única legislação. Então, só isso aí eu acho que é um exemplo clássico de que vai simplificar. Resumindo, um bom tributarista hoje, para ele estudar 100% da tributação ali, só falando da tributação sobre o consumo, que é ISSPN e ICMS, sem falar de outros que também regem o consumo ali, IPI, contribuição social, PIS e COFINS, ele vai reduzir de quase 6.000 leis, né, uma para cada município, uma para cada estado, né, para uma única forma de uma única legislação, né? Exatamente. E esse ponto é super interessante porque muitas das vezes nem todo mundo tem essa conscientização, né? De quantas normas podem ter diferentes de um município para o outro e muitas das vezes se concorre ali entre eles, né? De um estado para o outro da mesma forma, e com isso a gente vai conseguir padronizar, de certa forma trazendo uma simplificação, já que é uma legislação única, e de certa forma também até diminuir, né, concorrências desleais de prefeitura para prefeitura, a prefeitura aqui diminui para tentar pegar ali outra coisa, estados, tal, acaba tendo um desafio ali, né, nessas questões. Isso, é um adicional também, né, nessa questão, como a gente trouxe muito pelo lado profissional, que vai diminuir a legislação, trazer uma para o lado empresarial em si, que é essa questão da concorrência que você acabou de colocar, e a questão da concorrência entre os estados e municípios, que acabam impactando diretamente na
forma como o empresário ele tem que se comportar no mercado. Às vezes ele precisa deixar de comprar de um fornecedor em outro estado porque tem uma tributação totalmente diferente. Deixa de se instalar em um município porque o ISS é tantos por cento e o outro é menos. E às vezes, logisticamente, não era interessante, mas acaba que com o benefício ali, vamos dizer, né, uma economia tributária, ele acaba saindo do local de origem dele e vai para um outro por causa disso. E aí, a partir do momento que a reforma traz que os impostos vão incidir sobre, no local de destino, de consumo dele, seja bens ou serviços, né, isso vai acabar, vai cair por terra, porque hoje é no estado de origem. Então, acaba que muitas empresas aí são instaladas em outros estados por causa de incentivo fiscal, em troca de empregar, né, mão de obra ali em alguns estados, principalmente periféricos do Brasil, região norte, nordeste principalmente, que são de natureza mais pobres, assim. E aí as empresas levam para lá, sei lá, um exemplo clássico é a Grendene, lá no Ceará. Ela está lá no Ceará em troca de benefício fiscal que o estado do Ceará fornece para ele empregar pessoas do estado do Ceará ali e fomentar isso. Isso vai acabar. Não sei o que vai passar pela cabeça dos legisladores de como mudar esse cenário, porque a tendência é que as empresas saiam de um polo onde elas estão por causa de benefício e venham para um polo por questões logísticas, que é região sudeste do país, região sul do país. Eu acredito que vai sair alguma coisa para regulamentar isso e não ter essa migração, né, esse abandono, vamos dizer assim, desses estados periféricos, já que o imposto vai ser no local do consumo, no destino, e hoje é na origem. Não, legal. Então, isso vai impactar muito nos empresários. Não, bacana. Mas antes da gente até entrar mesmo nessas mudanças, tentar entrar numa parte um pouco mais técnica aqui do nosso bate-papo, para quem talvez está acompanhando aqui, vendo a reforma tributária aqui, esse assunto da reforma tributária pela primeira vez, explica para a gente, Alta, por favor, como que é o objetivo da reforma como um todo. Eu sei que ela vai dividir em 3 etapas, dá um review ali para a gente de como que seria, né, o que está previsto ali da reforma tributária nessas 3 etapas. Tá, a reforma tributária vai ser dividida em 3 etapas, né? A primeira já está acontecendo, que é a de consumo, sobre os impostos sobre consumo. Vai ter uma outra etapa dela que vai ser voltada à questão das propriedades, né? De aluguéis e propriedades ali, seja de território rural ou urbano. E a terceira, e também que vai impactar muito, mas ainda não tem uma regulamentação sobre ela, é sobre renda. Então, ainda não estamos tratando aqui sobre impostos de renda, contribuição social sobre o lucro, não é sobre a renda, ainda é sobre o consumo, mas terão essas 3 etapas, sabe? Eu acho que vão consolidar primeiro essa do consumo para poder partir para as outras, para não criar aquele monstro e ninguém conseguir se adaptar da melhor forma. Então, vai ser dividido nessas 3 etapas. Tá legal. Então, a primeira que já vai começar agora, em 2026, é sobre o consumo. Isso. Que aí vai pagar ISS-QN, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Isso. Então vão ser 5 tributos que vão estar nessa primeira leva ali da reforma. Isso. Depois vai para a parte de propriedades, que vai pegar o ITBI, o IPTU, ITR e IPVA. Isso. E o ITCMD também. E o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação ou Causa-Mortes. Isso. E depois, na última etapa, que vai pegar imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Contribuição social. E vai pegar a parte previdenciária também, se está atrelado, né, à renda, que é sobre folha. Perfeito. Então, assim, vai realmente, quando concluir nessas 3 etapas, por isso que o prazo vai até 33, né? Porque são várias etapas ali. Quando concluir, a gente vai ter passado, de certa forma, por reavaliado quase todos, né? Todos os tributos toda a cadeia tributária do Brasil que existe no Brasil aí nesse processo de 8 anos. Então, quando a gente fala que para as empresas, para o cidadão, né? Não está falando, né? Para a sociedade como um todo, esses 8 anos de reforma tributária vai transformar tudo que se fala em produtos. Então, sei lá, exemplos bobos. Por exemplo, no Brasil hoje, quem não sabe, a gente não paga IPVA de barcos, embarcações, jet ski, qualquer outro tipo de embarcação, e não de aeronave, porque o IPVA é sobre automóveis, né? Automóveis. Então não entra tanto aeronaves e embarcações.
O que não faz lógica, né? Tem sentido, Mas você pega uma legislação que é de 65, que é o Código Tributário, então não tinha tantas aeronaves. Tinha a própria Constituição, né? Justamente. A Constituição é de 88, a legislação tributária é de 65. Então, Exatamente. precisa fazer, então já vai mudar. O próprio ITCM, o Imposto sobre Doações e Causa-Mortes também, que hoje é uma única alíquota, né? Está prevendo ali ser por alíquota progressiva. Então, assim, vai ter muitas mudanças nessas outras partes, mas por agora, e que é o tema do nosso podcast aqui especificamente, nós vamos tratar só sobre a parte de consumo. Isso. É isso? Exatamente. Então, ótimo. Então, Altair, pegando essa parte de consumo, quais são as principais mudanças? As principais mudanças, vamos falar aqui dos impostos, vão ser, né, extintos. E aí, gente, tem um cronograma, né, uma linha do tempo e que isso vai acontecer. Mas tratando no final dessa parte do consumo, vão deixar de existir PIS, COFINS e IPI, vão ser substituídos pelo imposto que vai ser chamado de CBS, né, contribuições sobre bens e serviços, e o ICMS e o ISS, que são de competência de estados e municípios, vão ser substituídos pelo IBS. Então vão ter 2 impostos. E tem a criação de um terceiro imposto que, para mim, esse imposto, aí desculpem quem bebe muito e tal, mas esse imposto eu acho que ele já deveria estar acontecendo há mais tempo, que é o imposto seletivo, que vamos chamar de imposto do pecado, né, o apelido dele. Que ele vai incidir sobre bebidas alcoólicas, armamento e outras operações que prejudicam o meio ambiente e a saúde das pessoas. Então, você que toma ali a cervejinha vai ficar mais cara depois da reforma tributária, porque vai ter esse imposto seletivo. O cigarro, que faz tanto mal para as pessoas, vai ser mais caro, entendeu? Vai ter uma tributação mais cara. Com isso, consequentemente, também vai ter um aumento de fiscalização de pirataria, né? Logicamente, e também a produção de combustíveis fósseis, que faz muito mal para o meio ambiente. Então, isso vão ser impostos que vão ter uma carga tributária bem mais elevada, na intenção de não vai cessar o uso, nunca vai cessar, né? Isso envolve vícios, envolve outras questões, mas que é para tentar fomentar o não uso desses produtos e não o uso também desses mecanismos que poluem o ambiente, né? O aquecimento global está aí, então acho que isso é muito, muito mais do que só um imposto que vai aumentar de arrecadação. Eu acho que é muito envolvendo uma conscientização das pessoas. Sim. E de uma forma que vai afetar o bolso, né? Nada mais conscientizador no nosso mundo hoje capitalista do que afetar o bolso de alguém. Então, vai ter esses 3 impostos no primeiro momento. Isso é legal. Acho que você pegou, né, um ponto super interessante, né? Porque, querendo ou não, a nossa legislação já tentava fazer isso com IPI e com ICMS. Sim. O IPI e o ICMS já tinham alíquotas maiores para alguns produtos que eram menos, vamos dizer assim, que deveriam tentar restringir um pouco o consumo. Isso. Mas uma das principais mudanças é realmente trazer agora um imposto seletivo, vamos dizer assim, direto, né? Não só uma alíquota maior, que você nem conseguia ver qual que é o ICMS sobre, sei lá, um chocolate e sobre um cigarro. Você não conseguia, o consumidor não conseguia ver a diferença, porque estava tudo embutido dentro do preço. Agora ele vai saber que aquele cigarro tem um imposto seletivo específico para ele, que vai estar ali X, Y, Z, qual que vai ser a alíquota para ele. Que essa é uma das outras mais importantes mudanças, dos pontos principais, que é a questão do tributo. Hoje ele é por dentro. Hoje eu estava até, inclusive tive uma reunião antes aqui com um cliente aqui de comércio, então a gente estava conversando sobre isso, que lá quando você compra qualquer coisa que tem a nota fiscal, tem um cupom eletrônico fiscal, vem lá, se nota lá embaixo no rodapé, vem alguma coisa mais ou menos assim, total dos tributos aproximados e tal, mas não é uma coisa clara, e está embutido dentro do preço, então você de fato não sabe o que o fornecedor está pagando de imposto sobre aquele produto. E aí, isso era uma tributação por dentro. Hoje vai ser tributação totalmente por fora depois da reforma tributária. Ou seja, você comprou um chocolate, de exemplo, que o Dejan colocou, de R$10. E ali vai estar escrito ali R$10, né, no valor final que você vai desembolsar, e embaixo vai vir escrito ali quanto que é de BS, quanto que é de CBS, quanto que é de imposto seletivo, se for cigarros ali, bebidas, igual a gente já pontuou. Isso vai ficar muito mais claro para o consumidor final. Saber o que ele está de fato pagando ali. É mais ou menos hoje o que é obrigatório imposto de gasolina, mas ninguém vê que é aquela
tem uma pilastra lá, geralmente na bomba principal ali do meio, onde fica o caixa, que tem, olha, a gasolina é X, o ICMS é Y, o PIS/COFINS é tanto, e a pessoa vê, mas ninguém se atenta, porque é uma coisa que não é passada, não é educado para o cliente olhar, passa a olhar ali. A gente que tem essa visão fiscal, que acaba tendo essas neuras de quando chega nos lugares, a gente sempre fica procurando ali valores, tributos, para a gente ver como que está sendo feito hoje. E aí isso vai acontecer para qualquer produto ou serviço que você consumir a partir da reforma tributária. Então, legal. Então, vamos tentar capitular aqui para a gente não ficar muito confuso. A gente tem 5 tributos hoje sobre consumo: ISS/QN, ICMS, PIS, COFINS, IPI. Isso. Esses 5 tributos nós vamos pegar ISS, QN e ICMS, vai virar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Vamos pegar PIS e a COFINS, vai virar o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IPI, de certa forma, vai estar aqui também, mas vai ter essa é uma pergunta boa, que eu não tenho certeza. Vamos lá. O IPI, ele vai se transformar nesse imposto seletivo, ou esse imposto seletivo é um novo imposto e o IPI vai estar junto do ICMS e do ISS/QN no IBS? O IPI, mesmo ele sendo um imposto, como o nome dele fala, imposto lá sobre industrializados, ele vai compor o CBS, a CBS. Só que ele vai passar muito pouco período dentro da CBS. Logo ele vai ser extinto. Ele vai deixar totalmente extinto, até como que eu vou dizer, no reflexo da CBS. Porque esses que vão ser extintos, eles vão ser extintos, só que eles estão sendo extintos, substituídos pela CBS-IBS. O PIS, o IPI, no caso, ele vai passar um período dentro da CBS, só que depois ele vai ser extinto mesmo, não vai ter. E aí vai vir o imposto seletivo, que é mais ou menos o que você falou que já está sendo feito, que já é feito de aumenta a alíquota de IPI e ICMS para esses produtos. Só que hoje, voltando só um pouquinho atrás, hoje mesmo tendo isso, tem estados que vão lá e passam por cima dessa legislação, porque eles têm essa prerrogativa de autonomia de legislar da forma que eles quiserem sobre um tributo que pertence a eles. Então, eles acabam diminuindo essas alíquotas para fomentar a venda no estado dele, esquecendo dessa questão ali. E aí agora com essa legislação única ali da reforma que traz o imposto seletivo, ele meio que obriga a todo o país a seguir isso, entendeu? Mesma linha. Ótimo. E aí, além dos tributos em si, nós temos essa mudança, que também eu concordo com você, talvez é uma das principais mudanças, que em vez da tributação estar por dentro, ela está por fora. Então, hoje, querendo ou não, a gente vê o preço cheio, com todos os impostos dentro, agora nós vamos passar a ver o preço do produto em si, segregado, e a tributação por fora. Pensando nisso, o que você acha que é o maior impacto disso no dia a dia dos negócios? Eu acredito que, assim, para o consumidor final é importante pela transparência, mas levando em consideração as relações comerciais, né? Comerciais, quando eu falo, não é só de comércio, tá, gente? É prestação de serviço também. Mas tudo aquilo que tem uma troca ali, né, monetária, de prestação de serviço ou bem, a gente trata como uma coisa comercial, vamos dizer assim. Que é a clareza da sua precificação, por exemplo, do que de fato é o produto que você está comprando para repassar, o que de fato você já está pagando de tributação e que vai repassar para o consumidor final, porque no final das contas todo mundo sabe, né, que é o consumidor final quem arca com os impostos quando a precificação é feita. Então, eu acho que isso vai nortear muito bem essa questão. Acho que isso é um dos pilares que vai ter da questão do custo de precificação dos produtos e serviços que vão ter. Até porque isso vai casar com o outro ponto. Vou ultrapassar aqui pôr a carroça na frente dos bois, vamos dizer assim. Que é a compra qualificada. Tá. Que isso vai passar a ser um fator importantíssimo na precificação. Hoje já tem isso no ICMS, por exemplo, que é aquela compra qualificada. Isso vale. Você compra de um estado ou compra de uma empresa, essa empresa tem inscrição estadual no seu estado ou não, você te dá crédito ou não, se ela é simples ou não. E aí isso tem por que essa discussão? Porque tem a não cumulatividade do ICMS. Hoje, o regime de débito e crédito que não é do Simples Nacional. E isso vai acontecer, que é o outro principal ponto, um dos outros principais, que é essa questão da não cumulatividade plena. Ou seja, hoje você toma serviço de uma contabilidade, por exemplo, vamos usar a gente como exemplo. A gente não gera crédito para nenhuma empresa, a não ser de PIS e COFINS para empresas do lucro real que é não cumulativo. Ok, é um ponto.
Porém, aqui para frente, aí não só a gente, mas como todas as empresas de prestação de serviço e comércio também que vende, elas vão dar o crédito da não cumulatividade plena do imposto, dos novos impostos, para o consumidor dela. E aí, geralmente, logicamente, que pessoa física não vai fazer nada com esse crédito, vamos dizer assim, né, que é o consumidor final, mas nas relações comerciais vai ter uma diferença muito grande. Então, vai criar uma competitividade ali que, se as empresas não mudarem a forma como trabalham, elas vão ficar para trás comercialmente falando. Nas relações de comércio entre as empresas, principalmente as grandes companhias, né, que transitam com muito valor, com muitos valores, né, fazem transações altas, e que o impacto de 1% de diferença para elas já é um absurdo. Então, isso vai ter que ser revisto, né, pelas empresas aqui, para poder se encaixar melhor nessa competitividade de mercado, né? Entender o mercado que ela está inserido, quem são os fornecedores e clientes delas, para mapear e tomar as decisões corretas para poder não ficar para trás, né? Nessa discussão de preço, de crédito, quem dá crédito, quem não dá crédito. Então, é muito nesse sentido. Thaís, você pegou um ponto super legal ali. Eu acho que né, principalmente a gente vê aqui no nosso dia a dia, que muitos empresários têm essa dificuldade, né? Que é essa dificuldade de comprar, né? Porque eu vou comprar dentro do estado porque eu não pago de FAO, mas talvez o preço que ele está aqui, pelo preço que você vai comprar fora do estado, mesmo com de FAO ainda seja mais vantajoso, tal. E aí muitos acabam não fazendo uma preparação para a compra, né? Ele compra por comprar, né? Tem um departamento de compra ali, eu tenho que comprar porque eu tenho, e não compra de uma forma mais analítica, né? E com a reforma, isso vai aumentar muito, né? Muito, porque o que antes eram, vamos dizer assim, exceções, vai se transformar na regra. Exatamente. Então, vai ter muitas empresas que ela mudar um fornecedor vai dar um impacto gigante lá no processo final do custo, né, de pagamento. Então, esse é um ponto super interessante que a reforma tributária vai trazer. Isso. Pensando nisso, e já pegando aqui o próximo passo, haverá uma mudança de regimes tributários? Não haverá mudança de regime tributário. No nosso esqueleto tributário hoje, de regimes, hoje tem Simples Nacional, tem um benefício, né? Tipo... pequenas um regime diferenciado, vamos dizer assim, que dentro dele tem o MEI, então o MEI não é um regime separado, ele está dentro do Simples Nacional. Dentro do benefício do benefício do Simples. Tem o lucro presumido, o lucro real, e tem uma quarta opção que quase não usa, que é o lucro arbitrado. Esse aí quase ninguém usa. Então muito quando tem uma fiscalização e que o cara não tem organização, tal. De empresa em recuperação judicial, essas coisas assim que acontecem mais. Então, não é usual. Mas esses 4 regimes tributários não vão mudar. Não vão mudar. E aí, pegando um gancho nisso, e aí já partindo para uma questão de operacional das empresas ali, que elas têm que entender, e aí para isso elas têm que contar, né, com profissionais bacanas no mercado, profissional que está atualizado com a legislação, que está ali desde o início, sabendo muito bem o que está fazendo ali, procurar, né, a ajuda desses profissionais. Que é essa questão de mudar os departamentos da empresa. Por exemplo, essa que a gente até usou um pouco antes, acho que a gente até adiantou um pouco, que é a questão ali, por exemplo, do comercial da empresa. Do comercial, aí, tanto vendas quanto compras. Porque isso vai ser determinante para a empresa. Então, eles têm que ter a ciência que vai mudar tudo, não é só para o profissional de contabilidade, para essa parte ali de impostos, é para a empresa como um todo, para as empresas como um todo. A forma como se posiciona no mercado, a forma como fazer o marketing, a forma como comprar, como vender, isso tudo vai passar por muitas mudanças, sabe? De acordo com essa nova regime tributário, reforma tributária que está aí, né? Já batendo na nossa porta. E esse é um ponto super legal, Thaí, que eu vejo muita gente com dúvida, né? Agora a reforma tributária, mas eu não vou poder mais ser Simples Nacional? Mas eu vou ter que mudar minha empresa de lucro presumido para o novo regime que foi vir? Não. E isso é super importante entender, que a reforma tributária ela está
no tributo e não na forma de recolhimento do Do tributo. tributo, exatamente. Lógico que um vai impactar o outro. Com Então, no certeza. processo de não coletividade prêmia, Pleno. nossa, Não trava a língua. cumulatividade plena. Obrigado. A não cula, nossa, me ferrei mesmo agora. Cumulatividade Uma hora depois. plena, né? Isso vai impactar a forma, mas não chegar ao ponto de mudar o regime, Não. né? E isso é uma coisa interessante, porque como não, eu vou poder aproveitar crédito de toda a operação, as empresas de Simples Nacional também vai ter essa possibilidade, né? Que ela vai ser uma empresa dentro do Simples Nacional, só que em vez de pagar todos os tributos numa única guia, ela vai poder pagar o CBS e o IBS por fora, vamos dizer assim, aproveitando os créditos. Que é uma coisa que hoje só acontece para quem está dentro do Simples Nacional e tem um limite acima de faturamento que ele paga. Que ele paga ISS-QN por fora e ICMS por fora. Isso, exatamente. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem na sua visão, assim, pelo menos inicial? Na visão inicial, eu acredito que tributariamente falando ali, questão de recolhimento, alíquota e tal, vamos dizer que seria prejudicial ou dificultaria um pouco o entendimento do empresário. Só que levando para o lado comercial da coisa, né, competitivo, isso vai ser legal, porque de fato eu não vou precisar sair do meu regime mais simplificado, que é o Simples Nacional ali, né, que é muitas vezes um benefício, entre aspas, para mim poder ser competitivo. Não, eu não preciso fazer isso. Eu posso sair apenas com 2 tributos da cadeia, pelo menos nessa transição, recolher eles por fora, o que me dá um pouco mais de complexidade tributária, de entender, porque eu tenho mais 2 guias diferentes. Mas, em contrapartida, eu consigo continuar atendendo aquele meu cliente que tem a necessidade de um crédito e que talvez ele sairia da minha base de clientes e iria para o meu concorrente que não é do Simples. Então, para isso não acontecer, tem essa prerrogativa de recolher por fora. E aí não precisa ser igual o ICMS e ISS, que hoje, se você consegue, mas não por opção, por obrigação de sublimite. No IBS e IBS não, vai ser opcional. Então, aquilo você mapeou ali seus clientes, o mercado que você está inserido e viu essa necessidade, recolhe por fora para poder atender e não perder e até, ser mais competitivo no mercado e acabar atraindo mais clientes para o seu negócio. E esse é um ponto, Alta, fundamental, e aqui eu já quero deixar uma dica, que eu sei que vai ter, nós ainda vamos chegar na parte de dica, mas eu já quero antecipar uma, né, para os empresários, que é a importância do planejamento tributário. Porque antes, toda a vida que a gente levava para o empresário sobre planejamento tributário, análise tributária, ele estava na cabeça dele sempre uma possível redução de alíquota ou, né, nesse caso, uma possível redução de imposto. Aqui, com a reforma tributária, o planejamento, ele não é só para uma redução de imposto, ele é para uma questão comercial do seu negócio. Você vai conseguir atender aquele cliente ou não. Exatamente. Se você vai perder aquele determinado cliente ou não. Talvez aquele cliente que você acha que é sei lá, você tem um cliente lá que é um dos melhores clientes que você tem, ele pode deixar de ficar com você porque você não vai gerar um crédito para ele. Exatamente. Então, pensando no nosso caso aqui de contabilidade, por exemplo, né, se eu atendo clientes que são maiores, que a maioria deles vão estar, talvez, necessidade de crédito. Se a gente não fazer a nossa mudança, né, mesmo que eu continue no Simples para os outros tributos e passe o IBS, CBS para ser, né, por fora, eu não vou gerar crédito para os nossos clientes. Com isso, a possibilidade de eu manter os clientes que são maiores aqui na carteira diminui bastante. Diminui muito. Porque se ele for para um outro escritório que tem uma tributação diferente, ele vai ter crédito. Exato. Então, o planejamento tributário agora, ele passa a não ser uma estratégia tributária ou de redução de custo, ele passa a ser uma estratégia de negócio. De negócio, como um todo. Fica um processo muito mais amplo. Então, estamos deixando a dica, é extremamente importante todo empreendedor, todo negócio, pensar em fazer um planejamento tributário e uma análise tributária mais organizada para sua empresa, principalmente agora com a reforma tributária. Sim, isso vai ser importante até no mapeamento de... hoje com esse tráfego pago, com essas coisas que estão tendo, né, tecnologia aí, na parte de marketing, de prospecção de clientes, isso vai ser essencial, porque você vai conseguir fazer um mapeamento dos seus possíveis clientes. Por quê? Vai ter um mapeamento dos clientes que você pode ser seu cliente, mas você vai precisar sofrer algumas mudanças para poder atingir esse público, e pode ter aquele público que tem a necessidade justamente do que sua empresa oferece, dentro da parte tributária ali. O que vai fazer com você ter um direcionamento de onde investir
o tráfego, de onde investir suas forças ali, sua energia para a captação de clientes e também olhando para a sua base de clientes que você tem ali, de manter aquela base. Então, acho que isso vai nortear muito. Então, exatamente uma estratégia de negócios. Hoje não é mais uma estratégia tributária, é uma estratégia de um contexto geral dos negócios. Então, é muito isso que é um desafio da gente como profissional, de passar isso e mudar essa chavinha, essa mentalidade na cabeça do empreendedor, do empresário, que dá a devida importância e correr também atrás de informação em paralelo. Né? Que não precisa o empresário aprender tecnicamente como vai fazer tudo. Para isso tem agentes, os profissionais da área. Mas eu acho que é muito importante ele ter esse conhecimento de mercado, para ele saber onde que ele vai entrar a partir da reforma tributária, prospectando, mantendo, consumindo também, né? O fornecedor também vai entrar nessa parte de mapeamento. Então, é de suma importância mesmo isso aí. Sensacional, Alta. E aqui eu quero trazer uma outra mudança aqui para a gente comentar sobre ela, que alguns tributos, né, algumas atividades, elas não têm a tributação nem sobre o ISS-QN, nem sobre o ICMS. Muito por decisões judiciais, tal, que foram acontecendo, o aluguel, por exemplo, né, de bens móveis é uma coisa muito nítida, e com essa nova visão ali de IBS e CBS, não tem mais essa distinção, né? E aí algumas empresas acabam, eu vou emitir fatura de aluguel em vez de emitir nota para mim não pagar menos imposto e tal. Eu queria que você desse um contexto ali de como que funciona e como que vai funcionar agora na reforma tributária. Hoje funciona que a definição de faturamento para tributação dos regimes, que seja ali, ela ainda é bem curta. A definição ela é bem pequenininha, então é um pouco mais específica. Ela é mais objetiva. Mais objetiva, né? Vamos dizer assim. Isso faz ter essas discussões jurídicas e acaba tendo algumas discussões e decisões que são favoráveis a alguns entendimentos, que por exemplo, lá não está aqui falando que uma receita, um faturamento bruto advém do aluguel de um produto que eu faço. Um aluguel de um telão, por exemplo. Não tem. Aí dá a prerrogativa da empresa ir lá e não emitir uma nota que incide ISS e emitir uma fatura que não incide. Mas aí ela está tendo talvez 3, 4, 5% de redução, pegando que o ISS-QN tem a alíquota progressiva de 2 a 5, né? Isso, pode estar tendo uma economia tributária de 2 até 5. Mas isso vem de decisões judiciais com que a lei, né, a lei complementar 116, que aqui trata sobre os serviços, ela vetou um dos itens que falava de locação. Sim. Por causa da prerrogativa da definição do que é faturamento bruto. Hoje, essa definição com a reforma ela ficou muito mais ampla. Então, hoje é basicamente toda prestação de serviço, compra de bens, independente se é móvel, se é imóvel, tudo vai entrar no escopo da legislação. Então, não é só aquilo hoje não incide ISS sobre a locação. O IBS, que vai substituir o ISS, a definição dele de faturamento é mais ampla. Isso vai entrar junto com IBS e CBS. Só que, em contrapartida, tem a questão dos créditos. Então, vai precisar muito de uma engenharia tributária, de uma análise, de um planejamento mesmo para entender o que vai mudar. Só que já fica a dica, né? Essas isenções, imunidades que tem, tanto sobre ISS, ICMS, PIS e COFINS, a tendência é que elas sejam todas extintas também, porque hoje vão ter hoje previsto, vão ser 3 tipos de alíquota só, não vai ter mais, que é a alíquota cheia, a alíquota reduzida para algumas empresas, alguns segmentos, e a alíquota zero, que é, por exemplo, o mais clássico de todos, que é os produtos da cesta básica. Então, não vai ter mais aquela distinção de um mesmo produto ser alíquota zero de ICMS nesse estado, naquele não ter tributação. Não vai ter isso mais, vai ser uma só. Então, se o produto ou o segmento, né, o serviço que a pessoa presta, está dentro do rol dos alíquotas zero, ele vai ser alíquota zero em todo o país. Se ele está dentro dos reduções de alíquota, alguns serviços vão estar, outras coisas, isso aí vai tudo saindo de acordo com as regulamentações que vão sendo sancionadas, vai ser a alíquota reduzida. E o que é a alíquota cheia? É a alíquota cheia, não tem o que fazer mais. Não é igual hoje que tem esse mundo de alíquotas, suspensões, reduções, imunidades e tudo mais. Então, isso vai ser bem mais abrangente. Então, é uma reforma que vai impactar tudo, até aquele produto, aquele serviço que estava mais ali escanteado na legislação, ou a legislação mais tranquila ali no cantinho, ele vai vir para o bolo, ele vai vir para o geral.
Então vai ser muito sobre isso. E com isso, Alto, acaba que a gente meio que deixa de lado ali as discussões que hoje acaba tendo muito de substituição tributária, né, PIS e COFINS monofásico, DIFAL, né, regimes especiais, muitos deles vão perder o sentido, que não vai fazer sentido ter. E aí acaba que é como que as empresas vão ter que começar do zero. Tipo, decidir como elas vão se posicionar como negócio do zero, porque muito disso vai cair por terra, né? Vai cair por terra. E aí acaba que, voltando lá, né, no ponto precificação, que eu acho que é um dos mais... Sim, perfeito. Que é o que mais vai relevar ali operacionalmente nas empresas, vamos dizer assim. Vai voltar nele, porque hoje se a empresa tem um benefício X por estar em um outro lugar, tem substituição, não tem DIFAL, não tem, isso tudo vai acabar. Vai acabar ICMS, substituição tributária, vai acabar DIFAL, vai acabar as guerras fiscais, que é onde que faz ter os benefícios fiscais entre os estados e municípios. Então, isso tudo vai cair por terra. Tudo vai cair por terra. Então, chega no ponto da simplificação, né, operacional do profissional, né, do fiscal ali, do tributário que está fazendo, muito por isso, mas também simplifica o processo de compra, lá de compra e de venda comercial da empresa como um todo. Porque aí você vai deixar de comprar, a gente já citou, mas eu acho que não é demais bater na tecla aqui, porque é uma coisa que eu acho que é muito importante para o cliente, que é saber de onde que ele pode ou não comprar, vamos dizer assim, e onde ele pode ou não vender. Né? Porque hoje tem muita essa situação de DIFAL não contribuinte, as empresas aí de e-commerce sofrem muito com isso, porque enquanto é simples nacional, a decisão do STF é que não tribute, mas aí a empresa fica restrita ao crescimento, vamos dizer assim, porque simples nacional você pode faturar até 4 milhões e 800 mil. Você fica restrito ao crescimento porque você não quer pagar DIFAL. Pô, eu acho que isso não é legal, né, a empresa pensar assim, só que a legislação meio que impõe isso para a empresa, para o empresário, porque aumenta muito o custo da carga tributária, ele automaticamente tem que aumentar o repasse do imposto para o consumidor final. O produto ele aumenta, fica mais caro. Ele perde competitividade com esse pessoal que abre um monte de MEI, sabe distribuir faturamento, que é uma coisa que não é legal, vamos dizer assim, na competitividade do mercado. Não é legal nem juridicamente. Nem juridicamente e principalmente mas nas relações comerciais. É uma coisa assim que não faz sentido ter. E aí eu acho que isso vai fomentar muito acabar com isso. Porque vai estar todo mundo ali meio que no mesmo nível, mesmo barco, vamos dizer assim, né? Desde que estejam preparados também, né? Que aí, aonde que vai ter o desnivelamento, né, das relações? As empresas / profissionais que não estão preparados para os que estão. Isso aí vai ser o desnivelamento. Sim. Só que tem a democracia, vamos dizer assim, de todo mundo ter as mesmas oportunidades de estar por dentro, ter conhecimento, saber se posicionar no mercado. De certa forma, nós estamos simplificando a regra do jogo, deixando todo mundo com as mesmas regras, no mesmo jogo, sem falar ali de, né, situações específicas de tributação, está todo mundo no mesmo bloco. Isso. E o que vai diferenciar vai ser realmente o conhecimento de como que eu vou me preparar para isso. Eu comprando desse fornecedor, eu tenho mais crédito. Eu vendendo para aquele ali, eu dou mais crédito, eu consigo aumentar minha margem, eu consigo vender um pouco mais, tal, e isso eu consigo mudar o meu negócio. Isso, e que hoje isso é muito usado em empresas de grande porte. Os micros e pequenos empresários talvez não pensam muito nisso, né? Então acaba que eles não têm essa noção de como que isso é impactante sei lá, no fluxo de caixa da empresa, que é a questão lá do DIFAL, substituição, que você paga, antes de vender o produto, você está pagando o imposto dele total, e se você não vender o trabalho que dá para você recuperar esse tributo e tal. Então, isso vai mudar muito. Mudar muito, e aí não é só mais para o grande, é para o micro e o pequeno também, para o MEI, para aquele que está começando agora. Então, meio que está dando uma igualdade maior para começar de um ponto de partida zero, vamos dizer assim, que eu usei essa expressão no início de um marco zero, mas um marco zero não só para contadores tributaristas, é um marco zero para o empresariado no geral, para a sociedade, vamos dizer assim, né? Porque como a gente já tratou, vai ter consumo, renda e territórios, né? Sobre territórios. Então vai ser um marco geral para todo mundo. Então é importante todo mundo buscar conhecimento sobre isso, consumir conteúdo sobre isso, para poder entender em que cenário que ele se encaixa, tanto como pequeno empresário, como grande empresário, como
prestador de serviço também como empresa de comércio. Eu acho que tem que ter esse interesse em entrar dentro desse assunto, consumir esse conteúdo, para estar ali no mesmo nível, partir, assim como está todo mundo partindo, chegar daqui um ano, sei lá, daqui 9 anos, né, quando acaba lá, 8 anos, quando acaba a reforma, chegar no final dela já totalmente preparado para estar competitivo no mercado, sabe? Então, acho que por isso que é muito importante buscar esse conhecimento. Não, legal. E Alta, a gente tem aqui um momento no CNPJ Cast, que é o momento que só um momento de dicas, né? Sim. Eu sei que a gente já deu muitas dicas aqui, já falou, mas eu queria, né, talvez a gente tentar pegar aqui as principais dicas e talvez os principais possíveis erros ou, né, situações que os clientes, se eles não focarem ou não se preocuparem, acaba que pode gerar um prejuízo ali para o final. Então, fala ali, talvez, o principal erro e a principal dica, não sei, ou se tiver mais de uma também, pode ficar à vontade. Igual você já mencionou aí, a gente já deu muita dica, né, durante as falas, porque muitas vezes a gente tem que contextualizar aquilo que a gente está explicando, a gente acaba dando dicas. Mas para ficar uma coisa mais didática aqui, é meio que uma lista de dicas ali. Então, a primeira delas é essa que eu acabei de falar, mas para ficar elencado, buscar conhecimento. Busque conhecimento, nunca é demais, né? Nosso fundador aqui fala que conhecimento não ocupa espaço e realmente não ocupa. Eu sei que a vida nossa é dia a dia corrida demais, mas são coisas que impactam muito na vida da gente daqui para frente, que são essas mudanças. Então, primeira delas, busque conhecer essas mudanças, busque conhecer onde você está inserido nessas mudanças, para você ajudar o próximo também, se for o caso. Tem muita gente que não tem, né, a oportunidade de estudar como a gente estuda. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade com as tecnologias hoje, era muito mais questão presencial, hoje não está acontecendo tanto. Então, é uma coisa que vai engrandecer você como profissional, como pessoa na sociedade, ajudando outras. Então, esse é um primeiro ponto. Eu queria só fazer um parênteses nessa dica, eu acho fantástico essa. Eu só queria colocar um outro ponto, que é a pessoa realmente se responsabilizar sobre a importância disso, sabe? Sim. Né? Vou buscar conhecimento, vou assistir esse podcast aqui que a gente está gravando, vou ver um vídeo no YouTube, né? Mas não é só o buscar conhecimento, assim, é realmente entender e se conscientizar da importância de buscar esse conhecimento, porque, igual acredito que ficou claro no nosso bate-papo, é uma mudança social. Vai mudar em todas as áreas, você consumindo, você empreendendo, você trabalhando, de todas as formas, a reforma tributária vai atingir todo cidadão brasileiro. Então, não é uma questão só para empresário, não é uma questão só para contadores, não é uma questão só para advogados tributaristas, é para todo mundo. Então, todo mundo tem que assumir essa responsabilidade de falar, eu não quero, né, ficar igual o Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar e buscar entender isso só lá na frente. Eu quero realmente me preparar, me antecipar, e se caso você é advogado da área tributária, contador e empresário, aí sim você tem que ter isso como uma prioridade no seu dia a dia, tirar um tempinho para se atualizar e acompanhar e ir conhecendo mesmo, né, todas as mudanças que vão ter e que a gente está ainda nós estamos talvez pegando a reta do acelerador, né, que agora que vai disparar, sair muita coisa. Exatamente. E entrando até nessa questão dos profissionais da área, a gente sabe, né, que os empresários hoje têm a vida, o dia a dia muito corrido, tem que preocupar com várias situações da empresa e tal. A gente não vai deixar de fomentar que ele busque esse conhecimento, tenha responsabilidade sobre ele, igual o Dejão colocou. Mas para isso também, né, para encurtar alguns caminhos e tal, é muito bom ter parcerias, né, de qualidade. Então, procure um advogado legal da área tributarista, escritórios de contabilidade, empresas de consultoria, mas procurem saber se essas empresas estão, né, dando a devida atenção para o assunto, se estão correndo atrás de conhecimentos, estão capacitando seus funcionários, colaboradores ali para atender vocês, para ajudar vocês, porque, né, é uma via de mão dupla. Vocês vêm com o que vocês buscaram de conhecimento, não é da área de vocês, talvez, mas vocês quiseram, né, e tem essa responsabilidade de buscar, e vai ter as dúvidas, os pontos chaves, os pontos técnicos, que não é obrigação de vocês entender os pontos técnicos, é da gente que é profissional da área. Então, você é empresário, você é pessoa aqui, né, estudante, qualquer um faz parte da nossa sociedade,
busque o conhecimento, mas esbarrou em questões assim, ou você tem uma empresa também, ou você quer parcerias de qualidade, procure profissionais capacitados. Profissionais que já estão demonstrando, que já estão passando por essa fase inicial ali, que já estão por dentro, estão preocupados também em direcionar vocês, vamos dizer assim, por um caminho legal, por um caminho correto ali, desses estudos. E aí, para não ficar só vocês ali, vamos dizer, entre aspas, abandonados ali. Estou estudando sozinho, não entendo nada do que eu estou estudando. Não, estude com responsabilidade, busque. E tiver dúvidas, você tem empresa ou pretende ser empreendedor, pessoa física mesmo, às vezes você tem vários empreendimentos de pessoa física, aluguel e tal. Procure sempre um profissional qualificado para fazer a parceria. A gente está aqui não é numa relação de consumo, de venda só, questão financeira. A gente está aqui muito para ser parceiro mesmo. E aí aqui é puxando sardinha para a gente aqui da empresa, das CNPJs, mas que também tem outros profissionais que a gente sabe, a gente tem muitos parceiros no mercado, que estão qualificando, estão se qualificando, então busque. É uma das dicas, né, de ouro, eu sei que foi uma dica comprida, mas no final, resumindo ela, busque ter parcerias com profissionais qualificados. Thaí, eu vou colocar um parênteses aqui também nesse ponto que eu concordo muito, mas muito mesmo. Querendo ou não, né, muitos empresários têm aquela visão, minha empresa é simples nacional, eu posso pagar um cara aqui só para me entregar guia, folha de pagamento, balancete, tentar pagar o mínimo possível, diminuir esse custo. E galera, se você tem essa mentalidade, comece a refletir, porque essa mentalidade não vai te manter no mercado com a reforma tributária. Não mantém. Porque através da reforma tributária não vai ser só entregar folha de pagamento ou guia. Isso daí, eu brinco que isso vai chegar uma hora que vai ser entregue de graça. O grande auxílio, o grande profissional, o grande pessoa que você tem do lado é aquela pessoa que vai te ajudar a fazer a preparação para isso. Né? Que vai conseguir avaliar se vale a pena você estar no Simples Nacional pagando por fora ou pagando por dentro. Faz sentido você, né, ir talvez por um lucro presumido. E aí não é só uma questão simples de vou pagar mais ou vou pagar menos. É uma questão de negócio, igual a gente já falou um pouco atrás. Então, nunca, né, eu assumi a CNPJ em 2010. E nunca, no meu tempo aqui, completando 15 anos de estando gestor nas CNPJs, e mesmo antes, quando eu só trabalhava lá, desde 1980, que meu pai fundou as CNPJs, nós nunca tivemos um momento no qual o profissional contábil bem qualificado foi tão importante para a sua empresa. Então, se existe uma coisa que você não deve economizar neste momento, é com assessoria, né, contábil, tributária, jurídica tributária, porque isso vai fazer a mudança total para o seu negócio. Vai fazer muita diferença. E nós aqui no CNPJ já conscientizamos isso, já estamos acelerando o nosso processo aqui, tanto que a gente, né, já dando até um spoiler ali internamente para quem nos acompanha, a gente está com uma célula, né, dentro do departamento tributário específica para a reforma tributária, né? Porque a gente sabe o tanto que isso vai impactar a vida dos nossos clientes. Isso, é o tamanho da importância, da relevância que tem um assunto. Então, a gente precisa mesmo colocar profissionais ali empenhados nisso ali, o tempo que for necessário, investir em conhecimento para poder ajudar, né, nossos parceiros, ajudar a sociedade. Porque eu acho que o propósito nosso é ajudar nossos clientes a alcançar o sucesso, é o propósito máximo das CNPJs. Mas o nosso propósito como ser humano é melhorar a nossa sociedade que a gente vive nela. E eu acho que a melhora dela vem através muito da educação e do conhecimento. Então, é isso, a gente buscar o conhecimento, disseminar ele para ajudar vocês. Um outro ponto aqui, já indo para a parte dos empresários, ali, das empresas maiores, não percam mais tempo. Eu sei que eu não estou inferiorizando os menores, mas o impacto é maior em quem é maior, vamos dizer assim. É mais fácil virar um jet ski do que virar um transatlântico, né? Exatamente. Então, as empresas são maiores, elas precisam começar a fazer essa curva da reforma, aproveitando o exemplo, fazer essa curva da reforma o quanto antes. É igual uma carreta, um caminhão vai fazer uma curva, um ônibus e um carro pequeno, vamos dizer assim. Então, aquele empresário que tem uma pouca movimentação, está iniciando empreendedorismo agora, ele tem um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, até o final do ano para se encaixar. Mas os grandes empresários, as grandes empresas, são um trem ali, uma carreta que precisa virar uma curva fechada
que já está fechando e precisa buscar o auxílio de profissionais para poder já fazer isso, já começar a simular cenários, simular situações, mapear fornecedores e clientes, que é uma coisa que a gente bateu muito aqui na tecla. Então, é uma outra dica, essa especificamente para empresas maiores. Logicamente, aquele empresário menor que tem vontade de fazer isso, também já pode começar se quiser. E vai sair na frente. E vai sair na frente se fizer, porque como isso vai ser uma didática de mercado, dos maiores começarem antes, talvez o menor que comece antes vai ser um diferencial para ele. Então, chegou lá e já vai estar totalmente, extremamente preparado para isso. Então, a dica... Olha que legal, tá geral. Você é uma empresa que tem um determinado serviço ou produto e você tem um concorrente seu que talvez é até maior do que você, mas está tendo mais dificuldade de fazer a transição do que você. Você consegue fazer mais rápido, já começa a oferecer esse diferencial, talvez aquele cara que não era seu cliente, que era o cliente do seu maior, mas o fato dele não ter se adaptado, passa a adquirir de você porque você adaptou mais rápido. Ele começa a te ver com outros olhos também perante as mudanças, sabe? Então, eu acredito que são essas, acho que as 3 principais dicas que a gente tem que dar. Logicamente que não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, nos podcasts, no YouTube, no Instagram, porque a tendência agora é de ter conteúdo assim, massivo, um atrás do outro, seja por post, seja por um novo podcast, seja por vídeos educativos. Então, a gente tá com um projeto muito legal, muito bacana, como o Dejan colocou, uma célula específica estudando a reforma tributária, mas não só estudando, né? Fazendo aquilo que a gente se propõe a fazer, que é disseminar esse conhecimento e ajudar os nossos parceiros, futuros parceiros também, aqueles que querem entrar, né, para as nossas parcerias. Então, eu acredito que é essa a nossa missão, é isso que a gente vai fazer. Então, acompanhe a gente, não deixe de acompanhar, tá? Vocês não vão perder por isso, vão só ganhar nessa parceria, mesmo que não seja parceiro, mas em conhecimento, seja profissional, seja empresário, seja uma pessoa comum da sociedade. Eu acho que vocês não vão perder tempo, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser um investimento que vocês vão fazer acompanhando a gente com esses conteúdos. Não, com certeza absoluta. E Alta, assim, eu sei que o bate-papo tá bom, mas eu tô vendo ela ali, já tá até em pé ali, já tá falando assim, vamos onde é? Mas eu quero só fazer um adendo no que você acabou de falar, que a CNPJ está realmente assumindo esse compromisso de ser um apoio ali, não só para os clientes, mas para o mercado como um todo, e a gente está abraçando esse desafio de levar conhecimento, conteúdo sobre reforma tributária. Então, realmente não deixe de nos seguir, de nos acompanhar. Isso daqui vai estar sendo o terceiro, se você pegar ali no nosso no CNPJ Cast, avaliar, esse é o terceiro episódio de podcast que a gente grava sobre reforma tributária. Então, depois, né, procure saber os 2 anteriores lá. E eu tenho certeza que vai ter vários outros a partir de agora, talvez outros até um pouco mais técnico, específico de determinadas áreas, tal, talvez mais nichado para alguma coisa, porque a gente está realmente abraçando e assumindo esse compromisso de levar, né, esse conteúdo para ajudar ali os empresários a se prepararem o máximo possível para essa reforma, né, que, como a gente já falou, vai mudar tudo. Mas vai mudar tudo no mundo dos negócios. Exatamente. Então, ó, eu quero te agradecer, foi muito bom, obrigado, né, por disponibilizar um tempo. Eu sei que, né, departamento fiscal sempre é muito corrido, né, ainda mais ontem foi dia 20, né, e tal. Então, assim... O Meet aí na área, fiz que eu fiz dia 25. Tem dito aí para chegar até dia 28, acabar de entregar todas e tal. Então, assim, sei que é um desafio, mas muito obrigado, e eu sei que a gente vai ter vários outros bate-papos aqui como esse. Não, beleza. Eu que agradeço a oportunidade, como eu iniciei minha fala, agradecendo essa oportunidade. Né? A gente encara os nossos desafios, viu, gente? Então, aquele desafio que você tem de estudar, de se concentrar, de deixar de ver uma coisa, sei lá, fútil da vida para poder estudar, é o mesmo desafio que eu tenho hoje, não de estudar, que estudar, graças a Deus, eu entendi esse caminho e estou seguindo. Mas a dificuldade de gravar, por exemplo, para vocês, não sabem o quanto que eu morro de vergonha de travar essas coisas. Então, eu estou, né, superando os desafios. Eu acho que entra a CNPJ nisso muito, principalmente da figura do Dejan, que é desafiar a gente, né, colocar a gente para palestrar, colocar a gente para participar de conteúdo, e que, assim, vai destravando a gente, e é um desafio grande, mas não deixa de ser difícil. Então, é difícil. Então, da mesma forma que eu estou encarando isso, mais uma dica,
encare também isso, encare essa dificuldade de ter o tempo de absorver conhecimento, absorver sabedoria ali, para poder usufruir disso, né? Seja no negócio, seja ajudando outras pessoas, que eu acho que a missão do ser humano é essa, ajudar as pessoas na Terra. Então é isso, gente. Forte abraço, tamo junto. Valeu, Alto. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Não deixe de curtir, comentar, compartilha, manda para aquele seu amigo empresário que não está nem se preocupando ali com a reforma, ou toda vez que você conversa com ele sobre isso, fala assim, isso aí não vai pegar não. Já manda, já fala para ele que é uma realidade e que a gente está aqui para contribuir, para ajudar. E se precisando de qualquer apoio, pode contar sempre com a CNPJs, que para a gente vai ser um prazer, né, poder te ajudar nesse momento. Então, muito obrigado por acompanhar mais esse capítulo do CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Até mais.